Há cidades onde o medo não é apenas uma sensação, mas uma presença. Lugares em que cada esquina parece observar em silêncio, em que o vento que sopra entre muralhas antigas soa como um lamento. São ruas marcadas por sangue, por guerras, por pestes e por segredos que jamais foram revelados. Algumas ainda estão vivas, cheias de turistas e moradores, mas escondem passagens subterrâneas onde ninguém ousa entrar sozinho. Outras foram abandonadas de forma repentina, transformadas em cidades fantasmas que parecem ter congelado no instante da tragédia. O que veremos não são histórias inventadas, mas destinos reais espalhados pelo mundo, cercados de lendas e de horrores que atravessaram séculos. Número 1. Cidades vivas, mas assombradas por suas lendas. Entre becos escuros, casas antigas e ruas de pedra, algumas cidades parecem carregar uma energia diferente, como se os séculos de histórias jamais tivessem ido embora. São lugares onde o presente convive com o passado, onde o cotidiano moderno se mistura com ecos de tempos distantes. Neste primeiro bloco, viajamos por 4 cidades que continuam vivas e pulsantes, mas que são lembradas por lendas de fantasmas, mistérios e histórias assustadoras que se espalharam pelo mundo. Começamos em Edimburgo, na Escócia. A capital escocesa encanta com sua arquitetura medieval e seu castelo imponente, mas esconde passagens subterrâneas onde o frio parece mais intenso e o silêncio mais pesado. As câmaras escondidas abaixo da cidade foram refúgio de pobres e marginalizados durante séculos, e, segundo muitos relatos, tornaram-se morada de espíritos que nunca encontraram paz. Turistas e moradores dizem sentir toques invisíveis e ouvir sussurros nas paredes de pedra. O próprio Castelo de Edimburgo é considerado um dos locais mais assombrados da Europa, palco de aparições de soldados sem rosto e de um misterioso tocador de gaita que desapareceu nos túneis. Caminhar por essas ruas é como percorrer um limiar entre história e lenda. De Edimburgo, seguimos para York, na Inglaterra, considerada por muitos como a cidade mais assombrada do Reino Unido. Suas muralhas medievais e ruas estreitas parecem preservar um cenário de outro tempo. Os guias de turismo locais afirmam que existem centenas de relatos de fantasmas em pubs, igrejas e casas antigas. Entre os mais conhecidos está o de uma tropa romana que teria atravessado uma parede no porão de um edifício. Outro relato fala de uma criança que aparece chorando em uma das pousadas mais antigas da cidade. York é um verdadeiro museu vivo de histórias sombrias, onde cada pedra parece carregar um segredo. Atravessamos o oceano e chegamos em Nova Orleans, nos Estados Unidos. A cidade é famosa por sua música, sua culinária e sua energia vibrante, mas também é marcada pelo misticismo e pelas tradições de voodoo. Entre as muitas histórias de casas assombradas, a mais famosa é a da Madame Lalaurie, uma magnata do século XIX que mantinha práticas cruéis dentro de sua mansão. Hoje, o casarão é visto como um dos locais mais amaldiçoados da América. Além disso, os cemitérios de Nova Orleans, com seus túmulos acima do solo, se tornaram símbolos de uma cidade em que a vida e a morte caminham lado a lado. A mistura de culturas africanas, francesas e americanas criou um terreno fértil para lendas que resistem até hoje. Por fim, chegamos à Cidade do México, onde a modernidade de uma metrópole se encontra com tradições ancestrais. Entre suas lendas mais fortes está a de La Llorona, a mulher que chora, condenada a vagar próxima às águas depois de ter perdido os filhos. Sua história ecoa há gerações e muitos afirmam ouvir seus lamentos nas noites frias ao redor dos canais de Xochimilco. Estes canais, vestígios do antigo lago que sustentava a civilização asteca, já têm por si só uma atmosfera de mistério, com suas águas silenciosas refletindo a lua e as sombras das trajineras. Para os habitantes locais, não é apenas uma lenda distante, mas uma presença que ainda ronda os limites da cidade. Essas 4 cidades mostram como o medo e a beleza podem se entrelaçar. Edimburgo e York revelam como a Europa medieval deixou cicatrizes que persistem no imaginário. Nova Orleans
traz a força das crenças e das tradições que unem dor e celebração. E a Cidade do México lembra que lendas podem atravessar séculos e ainda causar arrepios. Este é apenas o início de uma viagem por lugares que continuam vivos, mas onde cada esquina guarda um sussurro do sobrenatural. Número 2. Vilas e cidades antigas marcadas pelo tempo. O tempo tem o poder de transformar cidades em guardiãs de mistérios. Algumas parecem viver em suspensão, como se o passado estivesse sempre presente, moldando ruas, muralhas e lendas. Neste bloco, viajamos por 4 destinos que carregam histórias seculares, onde cada pedra parece contar um segredo e cada esquina pode esconder um fantasma. Começamos em Bangar, na Índia, conhecida como a Cidade Proibida. Suas ruínas ficam no estado de Rajastão, cercadas por colinas áridas e um silêncio que parece nunca terminar. A lenda conta que um feiticeiro amaldiçoou o lugar depois de ser rejeitado por uma princesa, e desde então a cidade foi abandonada, transformando-se em ruínas tomadas pela natureza. Até hoje, há relatos de vozes, risadas e músicas vindas das construções desertas. O governo indiano proíbe a entrada no local depois do pôr do sol, reforçando a ideia de que algo sombrio realmente habita aquelas paredes antigas. Caminhar por Bangar durante o dia já é uma experiência inquietante, mas imaginar suas noites faz dela um dos locais mais assustadores do mundo. Seguimos para Rothenburg ob der Tauber, na Alemanha, uma vila medieval que parece ter saído de um conto de fadas, mas que também carrega um lado sombrio. Suas muralhas e torres bem preservadas guardam séculos de batalhas, pestes e execuções. Não por acaso, muitas histórias de fantasmas surgiram ali. Os moradores falam de espíritos de soldados que ainda patrulham as muralhas e de figuras sombrias que atravessam as ruas empedradas durante a madrugada. Os visitantes, muitas vezes, descrevem sensações estranhas ao caminhar por vielas escuras, como se estivessem sendo observados. Rothenburg é ao mesmo tempo encantadora e inquietante, uma combinação rara que a torna única entre as cidades medievais da Europa. De lá, atravessamos o oceano e chegamos a Cartagena, na Colômbia, uma cidade marcada pela herança colonial espanhola. Suas muralhas foram erguidas para proteger contra ataques de piratas, mas hoje guardam também lendas e histórias sobrenaturais. Os corredores estreitos e as casas coloniais coloridas escondem relatos de feitiçaria, pactos e aparições. Muitos dizem que os fantasmas de piratas mortos em confrontos ainda rondam a costa, enquanto outros contam histórias de mulheres que praticavam rituais escondidos dentro das casas. Cartagena é viva, vibrante e cheia de música, mas também carrega no silêncio da madrugada uma atmosfera carregada de mistério. Nosso último destino deste bloco é Praga, na República Tcheca. Conhecida como a Cidade das 100 Torres, ela sempre foi associada a histórias de alquimistas, rituais e seres fantásticos. Entre suas lendas mais famosas está a do Golem, uma criatura de barro criada para proteger a comunidade judaica, mas que acabou se tornando uma ameaça e foi aprisionada em um dos sótãos da sinagoga. O Castelo de Praga, que domina a Cidade do Alto, também é cercado por histórias de aparições de reis e soldados que não descansam em paz. Andar por suas pontes e ruas de pedra, especialmente pela Ponte Carlos coberta de estátuas góticas, é sentir a presença de séculos de histórias sombrias. Essas 4 cidades mostram como o tempo não apenas constrói, mas também assombra. Bangar permanece em ruínas, lembrando que lendas podem destruir uma cidade inteira. Rothenburg guarda o contraste entre beleza e medo. Cartagena mistura cor e feitiçaria, e Praga transforma mitos em símbolos que atravessaram gerações. Juntas, elas revelam como antigas muralhas podem segurar não só pedras, mas também os ecos de histórias que nunca morrem. Número 3. Tragédias que se tornaram assombros. Algumas cidades não foram abandonadas por lendas ou por medo, mas por tragédias reais que deixaram cicatrizes profundas.
Nestes lugares, a sensação de assombro não vem apenas das histórias de fantasmas, mas do peso de acontecimentos tão marcantes que parecem ecoar até hoje. Caminhar por suas ruas é como pisar em um espaço onde o tempo parou no instante da dor, criando um silêncio que fala mais alto do que qualquer voz. Começamos por Oradour-sur-Glane, na França. Em 1944, durante a Segunda Guerra Mundial, a vila foi cenário de um massacre brutal. Tropas nazistas cercaram o local, mataram centenas de habitantes e incendiaram as casas. O governo francês decidiu não reconstruir a vila, preservando-a em ruínas como testemunho da barbárie. Hoje, ao andar por suas ruas, vemos carros queimados, escolas destruídas e igrejas marcadas pelo fogo. É como se os fantasmas das vítimas ainda estivessem ali, presentes em cada objeto abandonado. Oradour não é apenas uma cidade fantasma, mas um memorial vivo de sofrimento e resistência. De lá, seguimos para Pompeia, na Itália, uma das cidades mais famosas da antiguidade. Em 79 d.C., a erupção do Vesúvio cobriu a cidade com cinzas e pedras, soterrando seus habitantes de forma repentina. Os moldes de corpos petrificados, encontrados séculos depois, são talvez a imagem mais forte da dor congelada no tempo. Para muitos, Pompeia é uma cidade onde as almas nunca partiram, presas no instante da tragédia. O silêncio de suas ruas escavadas contrasta com o movimento turístico, criando uma atmosfera em que vida e morte parecem caminhar juntas. Avançamos então para Hiroshima, no Japão. Em agosto de 1945, a primeira bomba atômica usada em guerra destruiu a cidade em segundos. A explosão matou dezenas de milhares de pessoas e deixou marcas profundas nas gerações seguintes. Hoje, Hiroshima é um centro moderno e vibrante, mas os locais ligados à tragédia, como o domo da bomba atômica, transmitem uma sensação de peso quase insuportável. Sobreviventes relatam ecos, aparições e presenças inexplicáveis, como se a cidade ainda carregasse em sua memória coletiva a dor daquele momento. Hiroshima mostra que até mesmo onde há reconstrução, pode haver também lembranças que nunca se apagam. Nosso último destino neste bloco é Pripyat, na Ucrânia. A cidade foi abandonada em 1986, após o desastre nuclear de Chernobyl. Em poucas horas, milhares de pessoas deixaram suas casas, deixando para trás escolas, parques e prédios inteiros. Hoje, o cenário é de uma cidade suspensa no tempo. A roda gigante enferrujada, os cadernos nas salas de aula e os brinquedos esquecidos parecem guardar a presença invisível de quem partiu. Muitos visitantes falam de uma sensação opressiva, como se os olhos do passado ainda vigiassem cada passo. Pripyat não é apenas uma cidade fantasma, mas um símbolo do preço da imprudência humana diante da tecnologia. Essas 4 cidades mostram que tragédias não desaparecem com o tempo. Oradour-sur-Glane permanece como um testemunho de guerra. Pompeia guarda a força destrutiva da natureza. Hiroshima lembra o poder devastador da ciência usada para matar. E Pripyat carrega as marcas de um acidente que mudou o mundo. Todas elas revelam que, quando a dor é profunda, o silêncio das ruínas pode ser mais assustador do que qualquer lenda. Número 4. Ilhas e lugares isolados de medo. Existem lugares em que o isolamento cria o cenário perfeito para histórias de assombro. O afastamento do mundo, o silêncio interrompido apenas pelo vento e a ausência de testemunhas transformam pequenas ilhas e colônias antigas em território fértil para lendas que parecem mais reais do que simples imaginação. Neste bloco, viajamos por 4 destinos onde o medo nasce justamente da distância e do mistério. Começamos pela Isla de Las Muñecas, no México. Localizada nos canais de Xochimilco, essa pequena ilha chama a atenção à primeira vista pelo cenário perturbador. Centenas de bonecas penduradas em árvores e cercas parecem observar os visitantes com seus olhos quebrados e rostos desfigurados pelo tempo. A lenda conta que o guardião da ilha encontrou o corpo de uma menina afogada e, desde então,
passou a pendurar bonecas para afastar o espírito da criança. Mas o que era um gesto de devoção se transformou em um dos lugares mais assustadores do país. Muitos visitantes relatam ouvir sussurros, ver bonecas mexendo sozinhas e sentir uma presença pesada, como se a tragédia nunca tivesse sido esquecida. Seguimos para Poveglia, na Itália, considerada uma das ilhas mais amaldiçoadas do mundo. Localizada entre Veneza e Lido, ela foi usada durante séculos como ponto de quarentena para pessoas atingidas pela peste. Milhares de corpos foram queimados ali e dizem que parte do solo da ilha é formada pelas cinzas das vítimas. Mais tarde, um hospital psiquiátrico foi instalado no local, e há histórias de médicos que realizavam experimentos cruéis com pacientes. Hoje, a ilha está abandonada e o governo italiano proíbe visitas sem autorização especial. Para quem acredita em energia, Poveglia concentra um dos maiores pesos espirituais da Europa, um lugar onde morte e sofrimento se acumularam geração após geração. De lá partimos para Port Arthur, na Austrália, antiga colônia penal que funcionou durante o século XIX. Milhares de prisioneiros foram enviados para lá em condições desumanas, submetidos a punições severas e isolamento extremo. As ruínas das prisões e capelas ainda permanecem de pé, e relatos de aparições são comuns. Guardas e visitantes afirmam ouvir passos, vozes e até gritos vindos dos antigos blocos de celas. O passado sombrio de Port Arthur transformou o local em um dos destinos mais assombrados do continente, lembrando que a violência contra seres humanos pode deixar marcas que resistem até mesmo ao tempo. Encerramos este bloco com Roanoke, nos Estados Unidos, talvez uma das colônias mais enigmáticas da história. Fundada no século XVI, ela desapareceu sem deixar rastros. Quando novas expedições chegaram ao local, não encontraram corpos, batalhas ou sinais de destruição. O único vestígio foi a palavra Croatoan, gravada em uma árvore. Até hoje não se sabe se os colonos foram mortos, assimilados por povos indígenas ou se simplesmente desapareceram. O mistério deu origem a incontáveis histórias de fantasmas e maldições, transformando Roanoke em uma lenda viva da América do Norte. Esses 4 lugares mostram que o isolamento pode ser tão assustador quanto a tragédia. A Isla de Las Muñecas transforma bonecas em símbolos de dor. Poveglia é lembrança de peste e sofrimento humano. Port Arthur carrega a memória de prisioneiros atormentados e Roanoke desafia a história com seu desaparecimento inexplicável. São pontos distantes no mapa, mas unidos pela sensação de que o silêncio guarda segredos que nunca deveriam ser revelados. Número 5. O auge do assombro. Cidades fantasmas. No auge do medo estão as cidades que já não abrigam vida humana, mas que permanecem de pé como monumentos silenciosos ao abandono. Diferentes das vilas vivas ou das cidades marcadas por lendas, estas localidades foram deixadas para trás e hoje são lembradas como fantasmas de tempos recentes. Entrar nelas é como atravessar uma fronteira invisível, onde cada prédio vazio conta uma história de exílio e esquecimento. Começamos por Varosha, no Chipre. Até meados da década de 1970, Varosha era um balneário luxuoso, destino preferido de artistas, milionários e turistas do Mediterrâneo. Com a invasão turca de 1974, a cidade foi cercada e evacuada às pressas. Desde então, hotéis imensos, casas e avenidas ficaram congelados no tempo, cercados por arame farpado. Sapatos em vitrines, móveis empoeirados e carros abandonados mostram uma cidade que foi deixada intacta, como se os moradores fossem voltar no dia seguinte. Mas eles nunca voltaram. Varosha se transformou em um dos exemplos mais marcantes de como uma guerra pode apagar a vida de um lugar em questão de horas. Seguimos para Wittenoom, na Austrália, uma cidade que morreu não pela guerra, mas pelo veneno invisível do amianto. Fundada para explorar as minas desse mineral, Wittenoom cresceu rapidamente, até que se descobriu que a poeira do amianto causava doenças fatais. O governo decidiu fechar a cidade e incentivou os moradores a partir.
Hoje, o lugar está praticamente vazio e considerado perigoso para qualquer visita. Placas alertam sobre a contaminação, e as poucas casas que restam em ruínas lembram que a busca por riqueza pode destruir não apenas uma cidade, mas também a saúde de gerações inteiras. De lá, atravessamos o oceano e chegamos ao Japão, na ilha de Hashima, também chamada de Gunkanjima, a ilha navio de guerra. Pequena e cercada por muros de concreto, ela foi construída para abrigar trabalhadores das minas de carvão. Durante décadas, milhares de pessoas viveram amontoadas em prédios de concreto que ainda hoje permanecem de pé. Mas quando as minas fecharam em 1974, a ilha foi completamente abandonada. Hashima parece um cenário pós-apocalíptico, com janelas quebradas, corredores escuros e prédios corroídos pelo mar. O contraste entre a densidade de construções e o silêncio absoluto faz dela uma das cidades fantasmas mais impactantes do mundo. Encerramos nossa jornada em Akarmara, na Abecásia, uma região pouco conhecida do Cáucaso. Durante o período soviético, Akarmara foi uma cidade próspera ligada à mineração de carvão. Com a queda da União Soviética e os conflitos da região, a cidade foi abandonada. Hoje, o que resta são prédios soviéticos tomados por árvores e plantas que avançam sobre janelas e corredores. É como se a floresta tivesse decidido engolir lentamente o que o homem deixou para trás. Akarmara impressiona não apenas pela ruína, mas pelo contraste entre o concreto e a vida selvagem que o ocupa. Essas 4 cidades fantasmas representam o auge do assombro, porque são testemunhos reais do que o abandono faz com o espaço humano. Varosha mostra o peso da guerra. Vitenum revela o perigo da ganância e da ignorância. Hashima lembra o fim de uma era industrial. E Akarmara revela como a natureza sempre retoma o que lhe pertence. Todas, à sua maneira, são lembranças de que nada é permanente e de que até as cidades mais cheias de vida podem um dia se transformar em silêncio.